Já abro o programa chamando Andresa Matais para fazer companhia. Andresa, muito boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. E vamos começar com entrevista, a primeira entrevista do pastor Silas Malafaia depois do ocorrido de ontem, essa busca, essa apreensão lá no aeroporto do Rio de Janeiro, do Galeão do Rio de Janeiro. Pastor, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Obrigada pela gentileza de falar conosco. Eu é que agradeço a você, Neila, Andresa. É um prazer, uma honra voltar aqui a bater um papo nesse instrumento, sabe, independente de mídia que é o Metrópolis. Vamos começar falando sobre aparelho de celular. A Polícia Federal levou o aparelho de celular. Hoje o celular é praticamente uma extensão do braço, né, da gente. A gente coloca tudo, toda a nossa vida ali dentro. O senhor teme do que possa ser encontrado no seu aparelho de celular? Eu tenho até que rir. Eles vão encontrar no meu celular conversa com o pessoal do Metrópolis, da Globo, da Folha, da Veja, do Estadão, conversa com Bolsonaro antes dele ser bloqueado, com Michele, poucas com Eduardo, poucas com Paulo Figueiredo, com Flávio. Vão encontrar, e conversa com muitos líderes evangélicos, eles vão encontrar. É o que vai encontrar no meu celular. É a coisa mais estúpida, vergonhosa que nós estamos assistindo no Brasil. Eu vou deixar vocês me perguntarem para que eu possa expor tudo isso, mas não vou encontrar absolutamente nada demais, além essa agora do Bolsonaro. Gente, eu fico com vergonha. Esse modus operandi de soltar conversas, e é crime, artigo 5º, inciso 16º, é crime divulgar conversas privadas. É crime! Artigo 5º, inciso 10º. Agora escute isso. A Polícia Federal é que detém o controle desses inquéritos. É que é o órgão que vai investigar. Então, a primeira coisa que vem num inquérito desse para todo mundo é sigiloso. Mas a Polícia Federal de Alexandre de Moraes, que é a Gestapo dele, porque eu respeito muito a Polícia Federal, uma instituição fenomenal que presta um serviço ao país incrível, mas tem a Gestapo de Alexandre de Moraes. Eles vazam para desviar o foco e a atenção. Só que as conversas entre eu e Bolsonaro mostram uma coisa, eu até gostei, mostram a minha independência, mostram que eu critico, falo bem, falo mal e questiono, que eu não sou bolsominion, que eu não sou um cara manipulado para bajular. Eu me posiciono e eu tenho essa liberdade. O pastor falou merda. O pastor chamou o Eduardo de babaca. É a minha intimidade para mostrar que eu tenho. E eles continuam meus amigos e nada vai fazer com que isso seja destruído. Aqui uma pequena introdução do que eu vou dizer aqui nesse espaço tão importante. Pastor, para o Alexandre de Moraes, para a Polícia Federal, na verdade, que foi quem concluiu o inquérito, as mensagens, as trocas de mensagens entre o senhor, o Bolsonaro e o Bolsonaro mostram um pouco mais do que uma simples relação de intimidade, né, entre os senhores. Então, o que se diz ali é que, na verdade, o senhor também ajudava a orientar a forma como seria atacar o Supremo Tribunal Federal. O senhor já fez vários vídeos, né, com críticas ao Alexandre de Moraes, dizendo que o senhor só vai silenciar se ele for preso. O senhor não esperava que isso iria acontecer, de em algum momento o senhor ser alvo também dessas investigações? Deixa eu dizer para você, o que eu converso com o Bolsonaro não é nada além do que eu falo com os vídeos, e que são colocados até aqui no Metrópolis. Não tem nenhuma conversa diferenciada. São críticas, são mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes, que eu mostro que ele rasga a Constituição, e as falas nas manifestações. Não tem nada, ai meu Deus, o pastor Malafaia que orienta, fala isso ou não fala aquilo. Não, eu faço críticas ao que eles falam e elogio ao que eles falam. Se você pegar, eu critico o Eduardo, ele está falando besteira. Tem que deixar de ser babaca. Aí eu digo, o Flávio falou bem, gostei da fala. Eu estou fazendo uma análise. Gente, isso é liberdade de expressão. Que conversa é essa? Isso é agora me colocar num inquérito que fala de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, obstrução no curso do processo, sanções internacionais por conversas de amizade agora.
Isso aí tem 50 dias para cá, 60 dias, né? 90 dias falando dessas questões agora. Isso é uma vergonha, gente. O que que tem isso de criminoso? Onde é que você é impedido de expressar sua opinião e falar com amigos? Que papo é esse? Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão é algo basilar do Estado Democrático de Direito. Agora, Alexandre de Moraes estabelece o crime de opinião. Foi ele que estabeleceu com o inquérito de fake news que não tem a participação do Ministério Público, é obrigado, artigo 129. Ele estabelece a censura, artigo 220, parágrafo 2º é vedado. Então isso é uma vergonha. Qual é a conversa demais que eu tenho? Criticar o que o Flávio até fala, então? Eu estou no inquérito, sanções internacionais. Eu digo, o Eduardo tem que deixar de ser babaca. Está falando demais. Isso é crime? Isso é crime? Vocês estão de brincadeira comigo. Tem um ponto que foi apontado ali, se eu puder esclarecer, que é quando o senhor coloca, né, que é preciso relacionar a sanção do presidente Donald Trump, né, do tarifaço ao Brasil, à anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse foi um dos pontos que a Polícia Federal coloca com o senhor ali operando para tentar pressionar o judiciário brasileiro a recuar dessas punições, né, dessa ação contra o Jair Bolsonaro. O senhor, em algum momento, entende que, nas suas palavras, estava ali incitando a que um país interferisse na soberania do Brasil? Minha filha, por favor, vou repetir de novo, com muito respeito a você, que você me trata muito bem. Vou repetir de novo. O que eu falei para Bolsonaro é o que eu falo em vídeos. Eu não falei nada demais. Eu estou dando uma opinião. Opinião não é crime. Eu estou dizendo para ele, ó, tem que vincular. Outra, eu não falo inglês. Não tenho acesso a nenhuma autoridade americana. Ok? Eu fiz o seguinte, eu mandei dublar vídeos meus para mostrar a perseguição contra mim. Então, isso é um absurdo. Agora eu virei o grande orientador de Bolsonaro, eu estou dando minha opinião, é meu amigo. Eu sou um dos maiores defensores. Onde está o crime? Onde crime? Agora, sabe o que eu acho interessante? É que grande parte da imprensa desvia. Esse é o jogo. Alexandre de Moraes permite à Polícia Federal vazar conversas que é crime. É crime, repito, artigo 5º 10 privadas serem vazadas é crime para desviar o foco dos crimes que ele comete. Aí é que está. Aí grande parte da imprensa comenta o que o Malafaia falou, o que Bolsonaro falou, o que Eduardo falou, mas não mostra os crimes. Ele, Alexandre de Moraes, ele trabalha com mão de ferro nesses inquéritos. O delegado federal e a turma lá não faz nada que ele não autorize. O vazamento é crime. Alexandre de Moraes vai agir contra o delegado e contra os agentes que vazaram isso de um inquérito sigiloso, que se eu falar o conteúdo do inquérito, eu sou preso. Mas a Polícia Federal pode vazar conversas íntimas, conversas privadas. É crime! Essa que é a questão. Pastor, qual é o efeito que o senhor avalia que possa ter na base, né, de apoio ali do ex-presidente Jair Bolsonaro e na defesa da anistia? Porque a anistia não é defendida apenas pelos bolsonaristas, né? Tem um grupo grande também, inclusive da esquerda, que defende pelo menos que se repense as penas para os presos no 8 de janeiro, que acham que foram penas exageradas. Mas nessa base aí que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro mais fielmente, qual o efeito que o vazamento desses áudios tem e o impacto nessas pessoas? Bem, primeiro, deixa eu te falar, Andresa, para o pessoal, olha, não repara a minha veemência não, que não é nada contra você, viu, Andresa? É meu jeito. Eu tenho esse jeito de falar, eu não tenho absolutamente nada contra você. Todo mundo viu nas conversas do senhor com o Bolsonaro que o senhor fala assim com todo mundo. nem contra a Neila. Aqui... Eu devo dizer, nem quem contra tá jornalista nenhum. Que no começo, quando eu comecei a falar com o pastor Silas Malafaia, eu até me assustava, mas agora já sei que é o jeito dele mesmo. Nós já nos conhecemos há tempo. Eu digo sempre, Andresa, que imprensa livre é basilar para o Estado democrático. Se a imprensa não é livre, aí é que acabou de vez. Bem, qual é o efeito? É a pressão que se exerce sobre deputados. Eu volto a repetir. O artigo 48, inciso 8, das atribuições do Congresso Nacional, tem uma frase, concessão da anistia. Só.
não diz para quem, não diz como e quando. Essa conversa de dizer que o STF vai considerar inconstitucional, então ele vai rasgar a Constituição. E eu quero lembrar que a esquerda, em 1979, eu era jovem, a anistia que foi dada de 61 a 79 foi dada para quem? Guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador e gente que queria dar golpe e estabelecer o governo proletário, o comunismo. Foi liberado todo mundo. Então, a anistia, ela não diz, por exemplo, você não está lá, artigo 48, inciso 8, aí vem, parágrafo 1, Pastor, não pode dar... Só para um contexto histórico, e militares torturadores também, a gente não pode esquecer que o ambiente, o contexto político é totalmente diferente, não dá para comparar, Não, né, a época de uma ditadura. Querida, a esquerda lutou pela anistia, disso que eu estou te falando. A esquerda não lutou por anistia de militares, não. Só pelo umbigo deles. O que eles fazem? Eles não lutaram por anistia de militar nenhum. É só ver um. E quando é os outros, mete pro pau. Não querem anistia. Só estou deixando claro que a anistia foi ampla, geral e restrita para todos os lados. E a gente está falando, né? Não da questão da esquerda, não dá para dizer que a direita estava no poder. Eu só estou reafirmando para você que a esquerda não defendeu anistia ampla, geral e restrita para militares. Só para as pessoas que estão nesse grupo que eu acabei de falar. Isso é histórico, está aí nos anais. Então, a questão é o seguinte: o Congresso Nacional, que representa o povo, ele só age por pressão do povo. Essa que é a verdade. O povo é o supremo poder. Então, à medida que vem a pressão do povo e que ela aumenta, cada manifestação é um tijolinho. Cada vídeo é um tijolinho. Cada manifestação de alguém é um tijolinho que vai colocando para pressionar os deputados e senadores, que é uma vergonha. A maioria dos deputados decidiram para a discussão de um projeto de anistia, e seu Hugo Mota, que não tem palavra, porque quando ele foi candidato, ele fez acordo com a oposição e com a esquerda. E qual é o acordo que ele fez? O acordo que ele fez com a direita e com a oposição ao governo foi o seguinte: bem, se vocês conseguirem as assinaturas suficientes para pautar a anistia, eu vou pautar. Mas ele tem... Eu não quero usar uma palavra forte, que já estão me criticando porque eu falei merda, porque eu falei babaca. Eu não quero usar uma palavra forte. Mas ele está preso lá no STF, que tem coisas contra a família dele, né? Então, ó, ele está fazendo um jogo sujo, vergonhoso e mostrando que não tem palavra. E o povo da Paraíba vai dar uma resposta para ele. Mas isso, ô Andresa, faz parte do processo político. A pressão do povo. O poder emana do povo. Então nós temos que pressionar para que lá na ponta, com a pressão do povo, esses caras, a ficha deles caem e eles discutam o projeto da anistia, porque tem pessoas inocentes presas. Clesão, que era membro da minha igreja, morreu inocente, e eu estou incluído no inquérito, que eu não tenho nada a ver com isso, que é uma vergonha. Pastor, a gente gosta de contextualizar aqui a história. Para quem está nos assistindo e não entendeu a sua crítica veemente ao Eduardo Bolsonaro e os seus elogios ao Flávio, explica para a gente qual é essa crítica ao Eduardo Bolsonaro e se o senhor acredita que o Eduardo vem atrapalhando todo esse contexto de defesa do próprio pai. Não, eu elogio e critico. Se pegar todos os meus áudios, eu fiz uma crítica, porque no momento quando saiu a notícia do tarifaço, né, e que Lula, né, Jornal Nacional, e falando, e a imprensa toda, eu falei, fala para o Eduardo não se vangloriar disso. Não é bom. Tá fazendo papel de babaca. Só o posicionamento que a esquerda foi buscar. Dilma foi pedir sanções contra o Brasil na União Europeia e na ONU pela prisão de Lula. Eu não critico no sentido de que o Eduardo está errado, não. Ele está certo. Vai recorrer a quem? Gente, para pensar. O STF é a última instância. Você não tem a quem recorrer. Você vai recorrer a quem? Como a esquerda foi na Europa, na União Europeia, na ONU, deputados do PT, esquerda, Dilma, foram lá. Então o Eduardo está fazendo uma coisa legal. Eu critico muitas vezes a forma que eu critiquei, a maneira que ele vinha se conduzindo naquele primeiro momento, que se vangloriou. Eu falei, está errado.
está sendo babaca. Mas elogiei outras vezes, como elogio, estou elogiando agora. O senhor disse que, nessa conversa com o Bolsonaro, o senhor disse, eu mandei um áudio pro Eduardo Bolsonaro, esculachando ele, algum termo assim que o senhor usou. Ele respondeu essa mensagem que o senhor enviou? E, só para deixar claro, quando o senhor estava fazendo essa pontuação ali na conversa com o Bolsonaro, o senhor estava falando da questão do tarifaço, que o Flávio foi crítico ao tarifaço, depois teve que apagar o post, era sobre isso que estava se conversando. Como que o Eduardo respondeu ao senhor naquele momento? Ele não me respondeu nessa, ele não me respondeu. Muitas vezes me responde, outras vezes não. Mesma coisa é o Flávio, mesma coisa é Bolsonaro, mesma coisa é Michele, mesma coisa é o Carlos. De vez em quando me respondem, de vez em quando me respondem. Então, eu sou livre para criticar, eu sou livre para me posicionar. E eu não posso, por causa disso, ser colocado numa farsa de um inquérito. E outra, gente, para pensar. Eu estava chegando da Europa, de Portugal, apreender o meu passaporte. Você só apreende passaporte, risco concreto de fuga. Eu estou chegando... Quando a notícia foi dada pela imprensa oficial de Alexandre de Moraes, que é a Globo News, na quinta-noite, que eles com exclusividade, quer dizer, a Polícia Federal vazou, eu estava em Portugal. Alguns amigos meus disseram, Malafaia, não volto para o Brasil. Eu disse, o quê? Eu sou covarde? Eu sou homem de correr, eu sou homem de posição. Então, a maior prova que não tem nada de fuga é que eu voltei para o Brasil depois de ser manifestado que eu estava sendo investigado. Risco concreto de fuga. Manda Alexandre de Moraes provar. Isso é uma covardia. Eu estou sendo investigado e o cara prende o passaporte de um líder. Eu sou um líder religioso que me relaciono, dou conferências no mundo. Estou impedido de viajar. Isso é uma vergonha, é coisa de ditador. Alexandre de Moraes é um criminoso que rasga sucessivamente a Constituição. Pastor, que efeito essas investigações agora que cercam o senhor podem ter sobre o seu discurso, né? Claro, o senhor está aqui conversando com a gente, continua repetindo, né, as suas críticas ao Alexandre de Moraes, mas por enquanto a gente está na fase da conclusão de um inquérito, né? Isso ainda vai para o Supremo, vai para a Procuradoria-Geral da República. Está na fase da investigação. Da investigação. O senhor chegou a ser ouvido em algum momento? E que efeito isso tem sobre o senhor, sobre a sua conduta a partir de agora? O senhor vai repensar as suas falas? Nenhuma. Ao contrário, eu vou ser mais veemente. Desde que começou isso na quinta-feira, eu devo ter gravado uns 6 vídeos. Eu não tenho medo de Alexandre de Moraes. Você sabe qual é a pior coisa? É você lutar com alguém que não tem medo daquilo que você está no campo da batalha. Eu não tenho medo de Alexandre de Moraes. Vai me prender? Então me prende. Eu não tenho medo dele, não. Agora, vejam, quando eu chego da viagem no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, a Polícia Federal me conduz numa sala, abre minhas malas, um casal de pastores que estavam me acompanhando também foram obrigados a ir. O delegado foi até um cara muito ético e gentil, né? Reviraram tudo das minhas malas para ver se tinha alguma coisa a mais ou algum aparelho a mais. Entreguei meu celular e desbloqueei. Eu desbloqueei, tá aqui, ó. Eu não devo nada, não temo nada, eu desbloqueei meu celular. Isso dá um trabalho para eles poderem desbloquear que você não tem ideia. Aí você veja. Aí eu sou um cara à moda antiga. Eu gosto de escrever, negócio de digitar. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês, ó. São cadernos, aqui tem um monte de caderno. É até velhinho para vocês verem. Aqui eu escrevo tudo que eu falo, minhas mensagens, está tudo em caderno. Aí eu levei 4 cadernos, 3 deles exclusivamente de mensagens que eu vou pregar, de esboços. Um deles, todos os vídeos que eu gravo, meus discursos na Paulista, está escrito. O delegado folheou e viu, mas teve que ligar para o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes em Brasília. Tá? Teve que ligar. Né? Ele teve que ligar. Aí, eu falei, amigo, esses cadernos aqui, 3 deles é só de mensagens que eu uso. É minha ferramenta de trabalho. Tem o que eu escrevo que eu vou falar. Também não tem nada demais. Pelo menos uns 3. Aí ligou, aí o chefe da Gestapo. Não, recolhe tudo. É um absurdo. Sabe? É uma afronta. Pegar meu celular, não vou arrumar nada. Ok? Me travar com o passaporte só mostra
as ações de um ditador contra um cidadão. Eu não sou criminoso, não tem nada contra mim. Como é que um cara apreende um passaporte de um cidadão, de um líder, de um dos maiores segmentos da sociedade brasileira, que são os evangélicos? Sabe o que ele fez? Vou dizer para vocês. Eu não sou unanimidade no mundo evangélico. Tem muita gente no mundo evangélico que não gosta do meu posicionamento. Eu respeito isso. A unanimidade é burra. Mas, gente, o que eu estou vendo de manifestos, de gente até que não gosta de mim, ele conseguiu unir todo mundo evangélico em volta de mim por essa covardia que ele está praticando. Pastor, vamos voltar para esse momento, né, que o senhor foi levado pelos policiais para essa sala para a busca e apreensão. O senhor tinha apenas um aparelho celular. Quanto tempo durou? Você podia narrar um pouquinho mais? Você já começou contextualizando isso, né? Aí o senhor comentou em algum vídeo que nesses cadernos, além dessas pregações, né, que o senhor coloca ali, também tinham outras informações também, além das pregações, que o senhor também usa. Um caderno. Deixa eu falar. 3 cadernos exclusivamente de esboços bíblicos. Um caderno que eu gosto de escrever. Todos os vídeos que eu vou falar, eu faço anotações. Isso. Todos os meus discursos eu anoto. Então é um caderno com isso. Tem nada demais. Pode levar. Eu só peço uma coisa, aproveitando. O Alexandre de Moraes, manda digitalizar. Devolve os meus cadernos de mensagens, que é a minha ferramenta de trabalho, por favor, tá? Digitaliza, que eles fazem isso. Digitaliza tudo, devolve meus cadernos, porque é uma vergonha. A não ser que meu esboço teológico vai chamar algum teólogo. Verifique se o Malafaia pregou alguma mensagem teológica de cunho político, ou, quem sabe, vai converter gente da Polícia Federal. Mas continua. Não, quantos celulares tinham ali? O que mais além do caderno que foi apreendido? Apreendeu meu caderno, outros celulares que não... Só para concluir. Celular, o meu celular, só o meu celular, abriu as malas todas desse casal, para ver se tinha algum material meu lá escondido, algum celular meu, não tinha nada, porque o celular é meu, tá comigo. Eu entreguei meu celular, abri a senha, pedi para esperar o meu advogado chegar, porque eu tenho um advogado para me orientar. Aí, isso aí, quando você chama, tinha uma oitiva. E eu usei, meu advogado falou, não diga nada, não fale nada, não responda nada. Então, mantive o silêncio, que é garantido pela Constituição, para meu advogado aprofundar e ver todo o inquérito, que ele não tem noção. Meu advogado não sabe. Foi ontem, parte do inquérito que ele viu em folhas. E tem lá uma série de inquéritos que eu não posso falar com A, com B, com C, com D, com advogado de A ou B. Então, como é que eu vou responder uma coisa que eu não tenho acesso? Então, meu advogado não responde nada e deixa para a gente ir para a investigação, quando tiver que falar, saber e ter a pá de tudo que é, porque essa covardia vaza contra você e você é o último a saber. Isso nunca, minha querida, nunca no Estado democrático do Brasil vimos isso acontecer, só com Alexandre de Moraes. Pastor, o senhor disse que estava com outro casal de pastores. Houve algum constrangimento aí por parte da Polícia Federal ao abordar vocês no aeroporto do Galeão ou no momento do pedido da oitiva? O delegado, repito, o delegado federal muito educado, muito gentil, sabe? Me tratou com muito respeito. Por isso que eu digo, gente, eu respeito essa instituição Polícia Federal, que faz um trabalho herculano, né? Uma Polícia Federal, para você ter uma ideia, a Argentina tem 1/4 da população brasileira e lá tem 2 vezes mais do que a Polícia Federal do Brasil. Olha a nossa fronteira, que é da Argentina, menos da metade. Então, eu aprendi a respeitar. Fui muito bem tratado pelo delegado e pelos agentes. Me colocaram numa sala, o senhor quer uma água, o senhor quer um cafezinho? Me trataram bem. Não teve nenhum constrangimento, só pediram, olha, chamaram uma auditora da Receita Federal para ser testemunha. Eu vou abrir suas malas, destrancamos as malas, reviraram todas as malas, viram tudo, pegou meus cadernos, folheou para ver o que tinha escrito aí, ligou, como eu disse, para o chefão lá de Brasília, o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes, e perguntou aos cadernos, recolhe tudo. Ok, para mim não vai dizer nada, não tem nada. Por algum acaso, gente, pelo amor de Deus, obstrução no curso do processo? Que conversa é essa? E com eles foi apreendido algo, pastor? Com esse casal esse casal que estava acompanhando o senhor? Não aprenderam nada, só reviraram malas, fecharam e liberaram. Certo. Reviraram as malas
E liberaram. Pastor, o senhor em um momento conversa com o presidente Bolsonaro sobre o Fábio Van Garten e pede que ele faça uma defesa com relação ao Fábio. As relações entre o Bolsonaro e o Fábio estavam estremecidas naquele momento. Por qual é o contexto dessa conversa? O contexto da conversa é o seguinte: o Fábio, ele não é absolutamente certo em tudo que ele faz, como eu também não sou, mas ele é um cara, um guerreiro, que tem um acesso monumental à mídia, era contratado do PL, ok? Houve uma pressão para demiti-lo, e eu liguei e falei com o Bolsonaro. Falei por Zap, falei por telefone: Bolsonaro, isso não é justo. Jogar um cara do lado de fora. Eu não suporto injustiça. Tem que dar um jeito. Fale com o Valdemar. Isso é covardia. Um cara que te defende o tempo inteiro. Um cara que usa tudo que tem. Me deu acesso a pessoas da imprensa que eu nunca tive. Foi o Fábio que me deu acesso. Aqui, pastor, tá aqui o telefone, pode ligar, fala com a pessoa. Jornalistas de tudo que é lugar, do Metrópolis, do Globo, da Folha, do Estadão. Então, eu falei, eu não suporto ver uma injustiça. Esse foi meu comentário com o Bolsonaro. E o presidente atendeu ao senhor naquele momento? O presidente fala muito pouco. Se você observar, vê as falas e as respostas dele. Falou: tá bom, Malafaia, vou falar com o Valdemar. Foi a resposta dele para mim. Pastor, o senhor tinha alguma viagem marcada por agora? Sim, agora eu tinha uma viagem. Eu tenho igreja em Boston, nos Estados Unidos, e que nós temos um congresso, uma conferência chamada Viva Boston, e a filha do pastor, eu ia fazer o casamento da filha do pastor, pastor Christian, que vai casar a filha menor. Então, eu estou impedido de viajar para pregar na igreja aqui. Eu sou pastor em Boston, nos Estados Unidos, num congresso, e casar a filha do pastor. E também eu ia fazer uma viagem de 5 dias com a minha esposa e 5 casais amigos, de pastores amigos, que a gente tem um relacionamento de anos, de décadas, de 5 dias, e até Punta Cana. Foi essas as 2 viagens canceladas, né? Viagem de caravana para o exterior, que eu levo caravanas para o Egito e para Israel, também não posso, por pura covardia do ditador Alexandre de Moraes, de apreender o passaporte de um líder religioso que não tem denúncia nenhuma de crime. Estou apenas numa investigação para ver o nível da vergonha e do absurdo. Ou seja, o senhor ia para os Estados Unidos. Será que não havia um temor aí do Alexandre de Moraes de que o senhor fizesse aí o mesmo trajeto, o mesmo caminho de Eduardo Bolsonaro? Querida, ele não sabe, querido. Eu estou dando em primeira mão para você. Alexandre de Moraes não sabe que eu ia para os Estados Unidos. Ele não tem onisciência, só Deus que tem. Que história é essa? Minha filha, eu não conheço nenhum membro do governo Donald Trump. Eu não conheço ninguém. Eu não falo inglês. Não, tenho que dublar meu vídeo para poder mandar. E pedir a um pastor de influência junto de Donald Trump, assim, mande para ele o documento da liderança dos pastores, de uma nota de repúdio que o Metrópole divulgou, uma nota pesada de repúdio dessa covardia contra mim. Eu falei, manda para ele, eu não falo inglês. O que é que eu tenho que o Alexandre de Moraes vai adivinhar que viagem eu tenho? Ele não vai adivinhar. Eu estou contando em primeira mão para vocês. Pastor, as suas críticas são muito direcionadas ao Alexandre de Moraes. Quem acompanha os seus vídeos, e nós da imprensa acompanhamos, porque o senhor é uma liderança importante, tem essa interlocução com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem duvidava viu agora nessas conversas que os senhores tiveram. O senhor teme ser preso? Eu não tenho medo. Se eu tivesse medo de ser preso, eu estava calado. Se eu tivesse medo de ser preso, eu não denunciava Alexandre de Moraes em mais de 50 vídeos. Se eu tivesse medo de ser preso, pega meus discursos na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro para ver a veemência que eu falo, a denúncia que eu faço. Agora, tem uma coisa, Andressa e Neila. Todas as vezes que eu critiquei nesses vídeos Alexandre de Moraes, eu mostrei os artigos da Constituição que ele rasga. Todas. Eu não faço bravata de injúria, calúnia e difamação. Repito aqui para vocês, e alguém pode querer comprovar. Artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 55, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 129, artigo 53, artigo 102 e agora, artigo 5º, inciso 10º, quando vaza
crime de divulgar conversas privadas. Eu sempre denunciei ele. Outra, inquérito de fake news. O artigo 129. É obrigatório a participação do Ministério Público. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Então, por que Alexandre de Moraes abre um inquérito desse? Para proteger denúncias contra colegas seus da corte, que a revista Piauí estava abrindo a boca. E, através desse inquérito, ele institui no Estado Democrático de Direito o crime de opinião. Nós temos brasileiros exilados por opinião, para não ser preso aqui. Oswaldo Eustáquio, a Espanha respondeu: o que para vocês é crime, para nós é liberdade de expressão. E outra, gente, por favor. A carta de Donald Trump. Qual é as sanções sobre o Brasil? Tem duas coisas. Número um, Alexandre de Moraes, o maior responsável. Ordens secretas e ilegais de censura a plataformas americanas e cidadãos americanos. 2, Lula, alinhamento com nações anti-mundo ocidental. China, Rússia, Irã. É o segundo. O primeiro degrau é Alexandre de Moraes. O segundo é Lula. Então, gente, essa aqui é a verdade. Eu não estou aqui escondendo nada, são verdades. É só ver a carta do cara. Então eu venho criticando Alexandre de Moraes duramente sobre todas essas ações que ele tem cometido crime. E outra, eu vou parar aqui, escute. Estados Unidos e Europa têm uma rixa antiga, mas quando se trata de, preste atenção nisso aqui, liberdade dos povos e direitos humanos, eles se juntam. O chefe da OTAN da Europa abriu a boca e disse: o Brasil pode sofrer sanções piores e da Europa. A coisa é muito mais séria e eu venho denunciando isso. Desde que vem as sanções, vamos parar, gente. Vamos dar marcha ré. Eu venho dizendo isso. A coisa pode piorar e por isso eu sou criminoso. Pastor, com relação à Argentina, por que se avaliou uma ida do Bolsonaro, um pedido de asilo para a Argentina e não para os Estados Unidos? Eu não sei de pedir de asilo. Eu não sei. Eu sempre disse para Bolsonaro: não saia do país. Você é um líder. Sofra as consequências que tiver que sofrer. O povo vai reconhecer. A história mostra isso. Não saia para lugar nenhum. Ele disse assim para mim. Agora eu vou te dizer uma coisa. Ó, primeira mão. Primeira mão, hein? Antes desse cerceamento a Bolsonaro, a última conversa pessoal na casa dele, ele disse assim para mim: Malafaia, você acha que eu vou fugir para uma embaixada, eu sendo policiado o tempo todo, para esses caras me prenderem no meio do caminho, me ridicularizarem? Você está brincando que eu vou fazer uma coisa dessa? Nem de brincadeira. Então, Bolsonaro não é criança, conjectura, falácia. Sabe? E conjecturas de alguém que fala: Bolsonaro pede asilo numa embaixada da Argentina ou dos Estados Unidos. Eu nunca fui a favor disso. Disse para ele e declaro mais uma vez para vocês. E essa questão da Argentina, então, nunca passou, nunca foi comentado com o senhor de que havia... Porque comigo, não. Para quem não está acompanhando, né, foi encontrado ali no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi apreendido, uma minuta, né, de pedido de asilo para a Argentina, e essa minuta foi preparada pela mulher do Flávio Bolsonaro, pelo menos foi isso que foi relatado para a gente aqui. Então, esse assunto não passou pelo senhor em nenhum momento, não. E se houvesse o senhor disse que acha que o Bolsonaro tem que ficar no país e enfrentar isso. Se vocês consideram que o que está ocorrendo no Brasil não é algo do Estado Democrático de Direito, por que enfrentar? Ué, como é que você tem que fazer? Você tem que enfrentar porque o Estado Democrático de Direito está sendo violado. O Alexandre de Moraes está violando o Estado Democrático de Direito. Não vamos enfrentar ele? Vamos ficar calados? A última instância jurídica do país? A última instância, você não tem onde recorrer. Vamos fazer o quê? Temos que denunciar o povo. Temos que questionar. Eu repito aqui, minha gente, pode quem quiser proteger Alexandre de Moraes. É uma vergonha. Os crimes dele estão sendo denunciados no mundo. A coisa vai ficar feia. O Brasil não pode pagar o preço por causa de um ditador. Eu tenho denunciado dizendo: cadê os outros ministros do STF? Até onde vão? Vão ficar calados vendo tudo isso acontecer? Outra, eu vou dar uma prova para você, já que você entrou nesse assunto. Eu vou provar que nunca houve golpe no Brasil.
rapidinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Prova número 1. Bolsonaro foi embora para a América. Prova número 2. Bolsonaro nomeou os comandantes militares que Lula pediu. Como é que ele ia dar golpe nomeando comandante militar que Lula pediu? 3. Lula no poder. A ABIN enviou mais de 30 alertas que podia haver baderna em Brasília. Nenhum deles falou de golpe. Tô dando outra prova. Outra, cadê as câmeras que Flávio Dino escondeu os vídeos? Isso é vergonha. Dona de casa, quebrar Brasília, que eu não concordo. A esquerda fez pior em 2006, em 2014, em 2017, ninguém foi preso. Ó, dano ao patrimônio público no máximo é 3 anos. Dano ao patrimônio público. Não existe golpe contra patrimônio público. As pessoas entraram. Um cara agora foi condenado a 17 anos porque sentou na cadeira de Alexandre de Moraes. Tem cabimento uma coisa dessa, gente? Isso é uma vergonha. Mas documentos apreendidos no âmbito dessa operação encontraram ali o tal do plano Punhal Verde Amarelo, que implicava no assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado... Bolsonaro? Desculpa, não consegui ouvir o pastor. Só para Pegaram concluir, o punhal, o plano com Bolsonaro? só para eu concluir aqui. Foi com Bolsonaro? Sim, mas o plano era para que o Bolsonaro permanecesse no poder. Então, eu só estou trazendo aqui, pastor, o que foi colocado para que o senhor possa comentar. Tá? Eu estou fazendo o contraponto da questão que o senhor disse que não teve um golpe, então eu queria que o senhor comentasse em cima do que... Vou comentar. Deixa eu só concluir aqui a pergunta. Então, o Supremo Tribunal Federal coloca, né, como responsabiliza esse grupo e diz que houve sim uma tentativa de golpe por conta desse plano Punhal Verde e Amarelo, que implicaria no assassinato, né, do presidente da República, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. E também o próprio Jair Bolsonaro, ele admite que ocorreram conversas que o incluíram para se decretar um estado de sítio no Brasil. O Bolsonaro diz que isso não é golpe, porque o estado de sítio precisa ser aprovado ali pelo Congresso, mas o estado de sítio significa que, né, você sufoca os outros poderes e o presidente da República tem toda a autonomia ali para comandar o país. Isso não é um golpe? Uma tentativa de golpe? Deixa eu falar para você. Vamos começar. Punhal Verde e Amarelo. O que um maluco tem no seu iPad tem a ver com Bolsonaro? Onde é que o Bolsonaro diz, ok, tô liberado? Ponto 1. Não tem nada a ver. Ponto 2. Essa é a melhor que colocou. Obrigado. A minuta de golpe. Escuta. A fake news produzida por jornalista de esquerda, onde o ex-comandante do Exército, em depoimento à Polícia Federal, e agora o STF diz, Bolsonaro apresentou um documento de hipótese. Vamos lá? GLO. Garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição. Estado de sítio, Estado de defesa, artigo 136 ao 139 da Constituição. Você está querendo dizer para mim que alguém que usa a Constituição quer dar golpe? Isso é brincadeira. A Constituição foi feita para ser cumprida. E outra, Estado de sítio e Estado de defesa só pode ser instituído da seguinte forma. É chamado, como é que é? O negócio da República, tem um nome aqui que eu agora me falei. Conselho da República. Tá? O Conselho da República tem que aprovar e a maioria do Congresso Nacional. Ué, algo constitucional é golpe? Vocês já viram alguém dar golpe com Constituição? Isso é uma piada. E outra, hipótese. E outra, olha aqui, os militares rejeitaram. Bolsonaro apresenta um documento com hipótese, baseado na Constituição. E a imprensa esquerdopata usa uma narrativa que o ex-comandante narrativa de que minuta de golpe, onde alguém vai dar golpe com a Constituição. Gente, isso é uma brincadeira. Eu não acredito nisso. Isso é uma brincadeira. Golpe com a Constituição, em nenhum lugar do mundo. Golpe é com arma. Golpe é com forças armadas. Isso é que é golpe. Lula estava livre e solto na baderna do dia 8. Essa que é a verdade. Pastor, o senhor acredita que o STF, aí, pelo Alexandre de Moraes, tem a ideia de colocar o senhor no mesmo lugar dos cabeças que criaram e idealizaram o plano do golpe? Bem, só se eles perderam o juízo, só se eles querem promover mais uma perseguição política,
porque não tem prova de coisa nenhuma. Eu não participei de nada. As conversas que eles têm é de agora, de 50 dias para cá, são as conversas que têm. Não participei de golpe, não conversei nunca isso com o Bolsonaro. Inclusive, eu, na época, fui contra Bolsonaro ter viajado. E depois eu entendi, cara, se Bolsonaro tivesse aqui no Brasil, ele já estava preso foi 2023, né? Ele já estava preso há 2 anos. Eu falei, cara, eu fui contra. Eu falei para ele, sou contra. Acho que você não tem que sair, não. Mas se ele não saísse, e o cara lá fora, como é que alguém comanda um golpe na Disney? Pato Donald, Mickey, Minnie? Vai ser uma brincadeira, minha gente. Se não foi golpe, uma tentativa de golpe que a gente viu no 8 de janeiro, foi o que aquilo? Aquilo foi uma baderna em Brasília, de quebra-quebra, de pessoas que a esquerda, repito, fez muito pior. Quem liderou a baderna? Bem, escute, o ministro de Defesa, José Múcio de Lula, disse: não houve golpe. Não houve golpe. Não tem golpe. O ministro de Defesa de Lula. 2, o próprio Temer falou: não tem golpe. O decano, no início, falou: isso é baderna. O decano, Gilmar Mendes, isso é baderna. Então, gente, que golpe? Dona de casa de 71 anos? Qual é a arma que foi apreendida? Vou dar uma para vocês. Na baderna, em Brasília, de 2014, 30 policiais feridos, 8 em estado grave, e manifestantes feridos. Tentaram invadir o STF. Manifestantes. Quem foi ferido? Quem foi? E outra, o chefe do GSI de Lula, General Gonçalves, abre o palácio para dar algo para pseudos golpistas, vai contar outra em outro país. Isso é uma vergonha. Que golpe! Pastor, todo o inquérito do Alexandre de Moraes, ele tem ali uma pessoa importante, que foi o Cid, que foi quem delatou tudo isso, né? Então o Cid confirma a minuta, né, do punhal verde e amarelo, ele fala da questão do estado de sítio, ele era uma pessoa muito próxima ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro era presidente, o Cid ocupava o papel de ajudante de ordens, né, uma pessoa que está o tempo inteiro ali com o presidente da República, e ele fez vários depoimentos para o Supremo Tribunal Federal que ajudaram a dar essa liga para esse entendimento que o ministro Alexandre de Moraes tem desses fatos. O senhor desconsidera que o Cid tenha informações e ele inventou essas informações? Qual é a avaliação que o senhor tem com relação a isso? Filha, o Cid mudou o depoimento dele 10 vezes, para começo de conversa. 2, depois que ele prestou o último do acordo de delação, ele quebra o acordo de delação dizendo que Alexandre de Moraes é um cão de guarda, que Alexandre de Moraes não está nem aí para provas, só para narrativas, que o delegado federal induziu ele, que ele jamais falou, pega lá o inquérito, já que ele falou que o Bolsonaro queria dar golpe. Em que lugar? Não tem lugar nenhum que o coronel Cid falou. Aí escute, a delação dele tinha que ser cancelada porque veio para fora isso. O que Alexandre de Moraes faz? Olha como é que o cara é ardiloso e joga. Ele manda prender o coronel Cid e imediatamente cancela a ordem de prisão. Por quê? Porque se ele mantém a prisão do Cid, a delação dele cai. E a denúncia do procurador-geral Paulo Gonet está baseada na farsa, na mentira, na coação que o coronel Cid sofreu. Então, se cai a delação do Cid, cadê o inquérito? Então, a lei, filha, não sou eu, a lei diz que uma delação sendo quebrada, ela tem que ser cancelada. E por que Alexandre de Moraes não cancela? Porque ele é um ditador. Ele rasga as leis a seu bel prazer. E outra, você falou que havia uma tentativa de assassinar Alexandre de Moraes e ele faz uma entrevista declarando isso. Artigo 254 do Código de Processo Penal, ele está em suspeição. Ele não pode presidir um inquérito, ao mesmo tempo ele é vítima, ao mesmo tempo ele é juiz, ao mesmo tempo ele é promotor. Isso é uma aberração jurídica que nunca vimos no Brasil, gente. Delação de Cid é uma vergonha. A delação tem que ser dada de uma vez só. Foi mudada 10 vezes e com pressão de delegado que... O Cid falando, usando
rede da mulher de boca. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao Estado democrático de direito. Lembrando aqui que se a delação do Cid for cancelado, que não está mais em discussão, tudo que ele disse pode ser mantido ali para as investigações. Pastor, Não eu vou pode. partir para a minha última pergunta aqui para... Não pode, tem que cair. Não pode, não. Se a delação é cancelada, tudo que ele fala é cancelado. Vai lá na lei. Não pode, não. Bom, pastor, eu vou partir para a minha última pergunta, que já está segurando o senhor aqui há bastante tempo. É prazer. O senhor vai partir para o tudo ou nada a partir de agora? Eu estou há 4 anos partindo por tudo. Não é agora. Eu repito, quem quiser ir lá no meu canal do YouTube, são mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Pegue todas as minhas falas das manifestações. E tem um dado interessante. Na manifestação do Rio de Janeiro, se você pegar, eu digo assim, gente, depois que eu disse assim, Alexandre de Moraes é um criminoso, eu vou provar, e vem citando os artigos que ele rasga, no final é só pegar o vídeo, eu digo assim, gente, vamos buscar um caminho de paz, vamos parar enquanto dá tempo, antes de sanções, lá em abril, no Rio de Janeiro, falei, vamos buscar um caminho de paz, para o Brasil seguir livre, em paz. Gente, para pensar, você pode ver, eu não estou vendo, críticas de esquerdopatas aqui, é só para me chamar de ladrão. Ah, é ladrão, tem que ser preso. Não tem um argumento ideológico, eles não sabem argumentar, sabe? O ódio deles é o seguinte, prende o cara que é contra nós. Essa é o mote da esquerda. Então, escute, eu vim dizendo isso. Vamos buscar um caminho de paz. Vamos buscar um caminho. Falei com o ministro do STF, que não é André Mendonça, e não vou citar o nome dele, porque ele e eu pedimos reserva. Eu disse para ele, um grande ministro do STF, ministro... Foi pelo WhatsApp vamos essa buscar conversa? Telefone. Vamos buscar um caminho. Minha filha, tu acha que se eu falasse com o Zap, com o ministro, você acha que ele vai vazar? Ele se protege. Eu falei com um grande ministro, não vou dar o nome dele, ministro, vamos buscar um caminho de paz. Olha onde isso vai. Isso não vai dar certo. Então, deixa eu te falar, eu sou veemente nas defesas das minhas ideias. Isso é meu estilo. Mas eu sou tremendamente pacífico, tá? Eu acho que vale a pena retroagir, retroceder. Para pensar, quem está nos assistindo agora. Há bem pouco tempo, quem tinha medo de falar em redes sociais? Ninguém. Ninguém. De 3 anos para cá, as pessoas têm medo de falar. Isso é liberdade? Escute, Andresa, escute a Neila. Escute isso aqui, que isso é séria, de toda essa conversa. Ninguém antecipadamente pode dizer o que é liberdade ou não. Eu, depois da minha fala, a minha fala pode ser julgada. Se eu cometi crime, está na lei. Injúria, calúnia e difamação. Essa conversa de tutores e defensores de democracia é conversa de ditador que quer manipular. Defensores da democracia. A democracia, a Constituição defende. E o povo não é tutores, não é gente de toga que não foi eleita pelo povo que vai defender a democracia. Essa que é a verdade. Estamos vivendo um estado de exceção, de perseguição política e agora religiosa. Então, 7 de setembro, vamos na rua dar uma resposta para isso, na Avenida Paulista, a partir das 3 horas da tarde. Vamos Pastor, lá, no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã. Eu vou só acrescentar mais uma última pergunta, a minha última pergunta. Chamar um ministro do Supremo de criminoso é uma opinião ou é imputar um crime a ele, uma acusação a ele? Você quer? Então vamos lá. Já que você quer que eu detalhe, então vou detalhar, ok? Artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ele comanda um inquérito ilegal e moral sobre o Ministério Público. Crime. O artigo 102 da Constituição diz: função principal do STF, zelar pela Constituição. Ele não pode rasgar. Vamos lá? Artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por opiniões, palavras e votos. Tem deputado com passaporte apreendido. Olha o Daniel Silveira aí. Vamos lá? Artigo 5º, inciso 4. A liberdade de expressão. Tem brasileiros exilados por causa de opinião. Artigo 220, parágrafo 2º. É vedada a censura. Gente censurada. Bolsonaro está preso por quê? Porque falou. E qual é o crime de falar?
Um ministro do Supremo não pode dizer assim, você está proibido de falar. Ele não está acima da Constituição. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, quando eu digo que ele é um criminoso, eu aponto os crimes. Ou você pensa que criminoso é que mata? Ou que dá tiro? Criminoso é quem rasga aquilo que foi feito para defender. Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, julgado e ser preso pelos crimes contra o Estado democrático de direito. Tenho dito. Pastor, para a gente encerrar agora de vez, voltando na minha primeira pergunta da nossa entrevista, tem alguma informação no seu celular que pode constranger alguém aqui dos três poderes? Não, eu não tenho conversa. Minhas conversas são abertas. O que eu falo nos vídeos, eu falo em conversas. Sabe? Outra, vão mostrar conversas minhas com jornalistas da Globo, da Folha de São Paulo, do Metrópolis, do Estadão. São as conversas. Políticos que eu falo, vou dizer os que eu mais falo. Magno Malta, Sóstenes Cavalcante, que é membro da minha igreja. Deixa eu me lembrar aqui de político que eu mais falo, né? Quem tem mandato político. Bem, eu acho que são esses dois. São os que eu mais falo. Falo de vez em quando com Michele, mando zaps para ela, questiono. Na campanha eleitoral de São Paulo, gente, é que não está nesse celular. Na campanha eleitoral de São Paulo, eu mandei mais de 20 zaps para Bolsonaro, para Carlos, para Flávio, para Michele e para Eduardo, questionando o posicionamento deles em relação a Pablo Marçal, mas botando para derreter. É que não está nesse telefone. Né? Tem Esse um já é o outro outro telefone, o telefone então? já foi embora. Já era. Hã? Tem um outro telefone? Não. O outro telefone que eu tinha, minha filha, eu troco de telefone. Eu troco de telefone. Então, Com o que outro telefone frequência, antigo que eu pastor? tinha... Hã? Com que frequência o senhor... tem. Não está na Não tem nuvem, frequência, eu pastor? troco e isso todo mundo político faz. Depois começou a instalar covardia de perseguição, as pessoas trocam de celular. Agora, nenhum crime. Se eu pegasse celular, se estivesse aqui na minha casa, eu mandava para vocês e abria, olha aqui, ó. Ó, como é que eu sou veemente. Olha aqui meus questionamentos. Eu não tenho medo de nada. Não tem nada contra mim. Ah, deixa eu falar. Mandei um vídeo dublado em inglês para Paulo Figueiredo e para Eduardo, disse assim, entrega às autoridades americanas. Eu sou um líder evangélico, eles respeitam isso. Não vai ter nada demais. Não vão encontrar absolutamente nada mas que eu não aí eu exponha entendi. em meus vídeos. Se o senhor disse que não tem problema nenhum com as suas conversas, por que o senhor troca de celular com frequência? Isso eu não entendi. Porque é um direito meu. Como é seu. Eu troco de celular a hora que eu acho, a hora que eu bem entendo. Não devo satisfação a ninguém, que eu estou livre. Troco de celular por causa de covardias como essa. Covardias de pegar narrativas, de pegar partes, de matematicamente calculado, divulgar conversas privadas, que não tem nada com isso. Eu converso com a minha família, eu converso com minha esposa, eu converso com todo mundo. Então, de vez em quando eu troco o celular. Não de maneira matemática ou a cada 3 meses, mas de vez em quando eu troco. É um direito meu, como de qualquer um. Muda o telefone. Aqui, ó. Troco de celular. Era o 13, depois passou pro 14, troquei. Do 14 pro 15, troquei. Certo? E vou trocar agora pro 17. Então, eu troco o celular também por causa disso. Ah, então esse ano já Essa foram que é a 3 questão. trocas. Nada mais, nada menos. Esse ano já foram 3 trocas de celulares. Esse ano eu troquei. Eu troquei direto pro 15. Esse ano. Eu estava com 13 e passei para o 15 esse ano. Eu fiz uma troca por isso aí, pelo 15. Esse que foi apreendido é o 15. Esse que foi apreendido é o 15. E esse que eu estou falando com vocês é o 15. Certo. Obrigada, pastor, pela entrevista para a gente, por nos dar, nos conceder a primeira entrevista exclusiva do senhor depois do que ocorreu. A gente segue acompanhando aqui as informações relativas a esse caso. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigada, Boa pastor. tarde para vocês, obrigado. Por favor, mantenha um jornalismo independente. É o meu pedido. Só isso. Grande abraço. Deus abençoe a todos. 7 de setembro, povo brasileiro nas ruas, para dar uma resposta a esse ditador e a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Obrigada, tchau, tchau. Neila, só acrescentar